Minha irmã me acusou de roubo, então expus seu golpe de real $500 mil na reunião de família. Cara, eu nunca imaginei que minha própria irmã seria capaz de me apunhalar pelas costas dessa forma. Tudo começou na última semana, quando ela me ligou chorando, dizendo que alguém tinha roubado o dinheiro da conta dela no banco. Eu senti uma pontada no peito, sabe? Aquela sensação de que algo estava errado, mas como bom irmão, ofereci toda a ajuda possível. Ela falou que foram roubados R$ 15 mil da conta corrente dela, justamente o dinheiro que nossos pais tinham dado para ela comprar um carro usado. Eu fiquei indignado, cara. Quem rouba da própria família? Ofereci até mesmo emprestar dinheiro para ela não ficar no prejuízo com nossos pais. Mas aí ela soltou uma bomba que me deixou gelado. Ela disse que tinha certeza absoluta de que eu tinha sido o responsável pelo roubo. Segundo ela, eu era a única pessoa que sabia onde ela guardava os cartões e as senhas. Cara, eu fiquei em choque total. Minha própria irmã, que eu sempre protegi desde pequeno, estava me acusando de roubar ela. Meu sangue ferveu na hora, mas tentei manter a calma. Expliquei que eu nunca faria uma coisa dessas, que ela estava completamente enganada. Mas ela não quis nem ouvir. Disse que ia contar para toda a família sobre o que eu tinha feito. Eu senti o mundo desabar na minha cabeça. Como eu provaria minha inocência? Quem acreditaria em mim contra a palavra dela? Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Ficava rolando na cama, tentando entender por que minha irmã faria isso comigo. Sempre fomos próximos, mesmo com algumas brigas normais de irmão. Ela sempre foi meio dramática, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto de me acusar de roubo. No dia seguinte, recebi uma mensagem no WhatsApp da minha mãe perguntando se eu podia explicar o que tinha acontecido. Minha irmã já tinha contado a versão dela para nossos pais. Eu senti uma raiva imensa, mas também uma tristeza profunda. Minha família estava se desfazendo por causa de uma mentira. Resolvi investigar por conta própria. Comecei a pensar em todas as possibilidades, tentando lembrar de qualquer coisa estranha que minha irmã pudesse ter feito recentemente. Foi aí que me lembrei de algo que ela havia comentado algumas semanas antes sobre um novo namorado que havia conhecido online. Decidi dar uma olhada nas redes sociais dela para ver se encontrava alguma pista. Eu sabia que era meio invasivo, mas minha reputação estava em jogo. Acessei o Instagram dela e comecei a vasculhar as fotos recentes. Não encontrei nada de muito estranho, mas notei que ela estava postando muito mais fotos caras ultimamente. Roupas de marca, restaurantes chiques, viagens para cidades do interior. Tudo isso com um salário de recepcionista que eu sabia que não dava para sustentar esse estilo de vida. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça na minha cabeça. Alguma coisa definitivamente não estava batendo. Resolvi ligar para um primo nosso que trabalha no banco onde minha irmã tem conta. Expliquei a situação sem dar muitos detalhes, apenas perguntando se ele poderia dar uma olhada discreta na movimentação da conta dela. Ele disse que não podia fazer isso oficialmente, mas que daria um jeito de verificar. Algumas horas depois, ele me ligou com uma informação que mudou tudo. Não havia nenhum registro de roubo ou movimentação suspeita na conta da minha irmã. Na verdade, ela havia feito várias transferências volumosas para contas diferentes nos últimos meses. Meu coração disparou. Ela estava mentindo descaradamente. Mas por que ela faria isso? E principalmente porque colocaria a culpa em mim. Precisava de mais informações antes de confrontá-la. Decidi investigar mais profundamente. Comecei a lembrar de conversas que tivemos recentemente, tentando encontrar alguma pista sobre o que ela poderia estar escondendo. Foi quando me lembrei de uma conversa estranha que tivemos no mês passado. Ela havia comentado sobre um esquema de investimento que um amigo dela havia lhe contado. Algo sobre ganhar dinheiro fácil online. Na época eu não dei muita importância, mas agora estava fazendo sentido. Decidi fazer uma pesquisa mais profunda na internet sobre possíveis golpes financeiros. Encontrei vários relatos de pessoas que haviam sido enganadas por esquemas de pirâmide disfarçados de investimentos. Minha irmã poderia ter caído em algo assim e agora estava tentando esconder o prejuízo. Mas ainda não explicava por que ela estava me acusando. Continuei investigando e descobri algo que me deixou ainda mais intrigado. Ela havia criado várias contas em redes sociais com nomes falsos. Perfis que ela usava para se comunicar com pessoas que eu nunca tinha visto antes. Comecei a acompanhar essas contas FAQ dela discretamente. Foi aí que descobri algo completamente inesperado.
Ela estava envolvida em um esquema muito maior do que eu imaginava. Não era apenas vítima de um golpe, mas também estava aplicando golpes em outras pessoas. Minha irmã havia criado toda uma persona online, se passando por uma empresária de sucesso. Ela estava vendendo cursos FAQ de como ganhar dinheiro na internet. Prometia retornos impossíveis e convencia pessoas desesperadas a investir suas economias em esquemas fraudulentos. Eu fiquei completamente chocado. Minha irmã não era apenas uma vítima, era uma golpista. E agora estava tentando usar isso para me incriminar e desviar a atenção da família. Senti uma mistura de raiva, decepção e até um pouco de admiração pela audácia dela. Mas eu ainda precisava de provas concretas antes de expor tudo. Continuei investigando e descobri que ela havia movimentado mais de R$ 500 mil nos últimos 6 meses. Dinheiro que vinha de dezenas de pessoas diferentes que haviam caído no golpe dela. A reunião de família estava marcada para o próximo sábado. Seria o aniversário de 80 anos do meu avô e toda a família estaria presente. Minha irmã havia dito que usaria essa ocasião para me confrontar publicamente e pedir para que eu devolvesse o dinheiro supostamente roubado. Eu sabia que seria o momento perfeito para expor a verdade. Passei a semana toda coletando evidências, imprimindo extratos, salvando conversas e organizando tudo de forma que ninguém pudesse contestar. Estava nervoso, mas também ansioso para limpar meu nome. No dia da reunião, cheguei na casa do meu avô com uma pasta cheia de documentos. Toda a família estava lá, pais, tios, primos, avós. O clima estava tenso, todo mundo sabia da acusação que minha irmã havia feito contra mim. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, outras com pena. Minha irmã estava particularmente performática naquele dia. Ela tinha preparado todo um discurso sobre como eu havia traído a confiança dela e como estava magoada com a situação. Ela falava alto, gesticulando muito, tentando convencer todo mundo de que era a vítima inocente. Quando ela terminou de falar, todos os olhares se voltaram para mim. Era minha vez de me defender. Levantei da cadeira, respirei fundo e comecei a falar com calma. Expliquei que havia investigado a situação e descoberto algumas coisas muito interessantes sobre o suposto roubo. Comecei mostrando os extratos bancários que meu primo havia conseguido. Expliquei que não havia nenhum registro de movimentação suspeita na conta dela, muito pelo contrário. Ela havia feito diversas transferências volumosas para contas desconhecidas nos últimos meses. O rosto da minha irmã começou a ficar vermelho. Ela tentou interromper, dizendo que eu havia falsificado os documentos. Mas eu continuei, mostrando as evidências uma por uma. Screenshots das redes sociais FAQ, conversas com vítimas do golpe, registros de movimentação financeira. A família foi ficando cada vez mais chocada conforme eu revelava os detalhes do esquema. Minha irmã não era apenas uma mentirosa, era uma criminosa que havia enganado dezenas de pessoas. O dinheiro que ela havia roubado era muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse ter feito. Mas a revelação que mais impactou a família foi quando eu mostrei uma conversa que ela havia tido com um dos cúmplices. Nessa conversa, ela falava sobre como planejava usar a acusação contra mim para desviar a atenção da família e ganhar tempo para fugir com o dinheiro. Meu pai ficou completamente em choque. Ele sempre teve orgulho da minha irmã, sempre a defendeu em todas as situações. Ver que ela não apenas era uma golpista, mas também havia tentado destruir meu nome para proteger a si mesma foi devastador para ele. Minha mãe começou a chorar. Ela não conseguia acreditar que havia criado uma filha capaz de fazer algo tão terrível. Não apenas roubar de estranhos, mas também tentar destruir a vida do próprio irmão para se proteger. Minha irmã tentou negar tudo, disse que eu havia armado uma situação para me vingar dela. Mas as evidências eram muito claras e detalhadas. Não havia como contestar. Ela havia sido pega em flagrante e toda a família sabia disso. O que mais me chocou foi a reação dos meus tios. Eles começaram a lembrar de outras situações estranhas envolvendo minha irmã. Dinheiro que havia sumido de carteiras durante visitas, objetos que haviam desaparecido de casa. Coisas que na época foram atribuídas a coincidências, mas que agora faziam sentido. Meu avô, que estava completamente confuso com toda a situação, pediu para que todos se acalmassem. Ele disse que não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas que era importante que a família permanecesse unida. Eu senti uma tristeza profunda por ele ter que passar por isso no dia do aniversário. Minha irmã, vendo que não tinha mais como sustentar a mentira, finalmente admitiu parte da verdade.
Disse que havia se envolvido em negócios arriscados e que as coisas tinham saído do controle. Mas ainda tentava minimizar a gravidade da situação, dizendo que nunca quis machucar ninguém. Eu expliquei para a família que não se tratava apenas de negócios arriscados, mas de crimes premeditados. Ela havia criado uma estrutura elaborada para enganar pessoas vulneráveis. Não era um erro de julgamento, era uma escolha deliberada de prejudicar outros para se beneficiar. O mais difícil foi ver a decepção nos olhos dos meus pais. Eles sempre acreditaram que haviam criado 2 filhos honestos e trabalhadores. Descobrir que uma das filhas era uma criminosa e que, além disso, havia tentado destruir a reputação do outro filho foi devastador. Meu tio, que é advogado, explicou que minha irmã poderia enfrentar sérias consequências legais. Estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Eram crimes graves que poderiam resultar em anos de prisão. A situação havia se tornado muito mais séria do que qualquer problema familiar. Nesse momento, minha irmã finalmente desabou. Ela começou a chorar descontroladamente, pedindo desculpas para toda a família. Disse que havia se envolvido com pessoas erradas e que a situação havia escapado do controle. Mas eu sabia que era apenas mais uma tentativa de manipulação. Eu sentia uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente havia limpo meu nome e exposto a verdade. Tristeza porque havia perdido minha irmã de uma forma que eu nunca imaginei possível. A pessoa que eu tinha crescido protegendo havia tentado me destruir para proteger a si mesma. A reunião de família terminou de forma muito diferente do que qualquer um poderia ter imaginado. Em vez de comemorar o aniversário do meu avô, estávamos lidando com uma situação que mudaria nossa família para sempre. O clima estava pesado, todo mundo estava chocado e confuso. Nos dias seguintes, algumas das vítimas do golpe da minha irmã entraram em contato comigo. Elas haviam descoberto meu contato através das redes sociais e queriam saber se eu poderia ajudá-las a recuperar o dinheiro. Infelizmente, eu não tinha como fazer muito além de orientá-las a procurar a polícia. Minha irmã tentou me ligar algumas vezes, mas eu não atendi. Não sabia o que dizer para ela. Parte de mim ainda sentia amor fraternal, mas outra parte estava completamente decepcionada. Ela havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Meus pais ficaram completamente destroçados. Eles se sentiam responsáveis pela situação, questionando onde haviam errado na criação dela. Eu tentei explicar que não era culpa deles, que às vezes as pessoas fazem escolhas que não têm nada a ver com como foram criadas. O que mais me impressionou foi descobrir quantas pessoas haviam sido afetadas pelo esquema da minha irmã. Eram aposentados que haviam perdido suas economias, pais de família que haviam investido dinheiro destinado à educação dos filhos, pessoas simples que acreditaram nas promessas dela. Decidi que não poderia simplesmente ignorar a situação. Mesmo que significasse ver minha irmã enfrentar consequências legais, eu tinha a obrigação moral de ajudar as vítimas. Organizei todas as evidências que havia coletado e entreguei para a polícia. O processo foi doloroso, mas necessário. Dar depoimento contra minha própria irmã foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Ela havia prejudicado muitas pessoas inocentes e isso não poderia ficar impune. Algumas semanas depois, minha irmã foi presa. Ver as algemas em seus pulsos foi uma imagem que nunca sairia da minha cabeça. Ela me olhou com uma expressão de raiva e decepção, como se eu fosse o responsável por sua situação. Naquele momento, eu percebi que ela ainda não havia entendido a gravidade do que havia feito. A mídia local acabou descobrindo a história. Virou notícia nos jornais da região. Jovem aplica golpe milionário e tenta incriminar o próprio irmão. Eu preferi não dar entrevistas, mas várias pessoas que me conheciam entraram em contato para expressar apoio. Meus pais entraram em depressão. Eles pararam de sair de casa, não queriam encontrar conhecidos na rua. A vergonha era grande demais. Eu tentei apoiá-los, explicando que eles não tinham culpa pela situação, mas era difícil convencê-los disso. O julgamento aconteceu alguns meses depois. Foi um processo longo e doloroso. Minha irmã foi condenada a 6 anos de prisão por estelionato e formação de quadrilha. Algumas das vítimas conseguiram recuperar parte do dinheiro, mas a maioria perdeu tudo. Durante o julgamento, eu descobri detalhes ainda mais chocantes sobre o esquema. Minha irmã havia criado uma rede complexa de contas falsas e empresas de fachada. Ela havia planejado tudo meticulosamente, não foi algo impulsivo como ela tentou fazer parecer.
O que mais me machucou foi descobrir que ela havia começado a planejar como me incriminar muito antes do suposto roubo. Ela havia criado evidências falsas, plantado pistas para me comprometer. Não foi uma decisão desesperada, foi uma traição calculada. Hoje, mais de um ano depois, ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Minha família nunca mais foi a mesma. As reuniões ficaram mais raras e tensas. Meus pais envelheceram anos em questão de meses. Meu avô morreu poucos meses depois do julgamento, e eu sempre me pergunto se o estresse da situação contribuiu para isso. Eu aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são capazes de nos machucar de formas que nunca imaginaríamos. Minha irmã não era apenas uma irmã problemática, era uma pessoa genuinamente má que estava disposta a destruir qualquer um para proteger a si mesma. Às vezes eu me pergunto se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter ajudado ela antes que a situação chegasse a esse ponto. Mas então me lembro de todas as vítimas que ela prejudicou, de todas as famílias que ela destruiu, e sei que fiz a coisa certa. A experiência me ensinou a importância de confiar nos instintos, de não ignorar os sinais de alerta só porque vêm de pessoas próximas. Também aprendi que a família não é apenas sobre sangue, mas sobre caráter e lealdade. Minha irmã pode ter o mesmo DNA que eu, mas ela escolheu ser uma pessoa completamente diferente. Hoje eu sigo minha vida, tentando reconstruir os relacionamentos que foram afetados pela situação. Sei que nunca mais terei a mesma confiança ingênua que tinha antes, mas também desenvolvi uma capacidade maior de perceber quando algo não está certo. Se tem algo que eu gostaria que as pessoas entendessem dessa história, é que às vezes fazer a coisa certa significa tomar decisões muito difíceis. Expor minha irmã foi uma das coisas mais dolorosas que já fiz, mas era necessário para proteger outras pessoas e para limpar meu nome. No final, descobri que minha integridade valeu mais que manter uma fachada familiar. Prefiro viver com a consciência tranquila, sabendo que fiz o que era correto, do que viver com a culpa de ter permitido que mais pessoas fossem prejudicadas. A vida seguiu, mas as cicatrizes permaneceram. Cada reunião de família me lembra do que perdemos, cada conversa sobre confiança me traz memórias dolorosas. Mas também me deu uma perspectiva diferente sobre o que realmente importa na vida: honestidade, integridade e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando dói.